A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo devolverá. Essa passagem aqui, que retrata sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela veio primeiramente para cumprir a profecia lá de Zacarias, onde Zacarias já havia profetizado, lá em Zacarias capítulo 9, que ele fala: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Analisando essa passagem aqui, primeiramente ela veio para se cumprir essa profecia, e depois eu me peguei analisando esse trecho aqui, onde Jesus ele ordenou, ele falou para os seus discípulos que eles fossem e trouxessem um jumento, e ele deixou bem claro aqui que fosse um jumento que ninguém havia montado nele ainda. E eu parei um pouco para pesquisar sobre o jumento. Eu fiquei com isso na minha cabeça, meditando sobre isso essa semana. E eu pesquisei bastante e vi que o jumento ele é um animal muito difícil de ser montado. E naquela época Jesus ele poderia entrar no cavalo branco, que era o que todo mundo esperava, mas ele pediu aos seus discípulos que pegasse um jumento exatamente que não havia sido montado. O porquê exatamente o jumento que não havia sido montado, não tem essa explicação. Mas pesquisando sobre as características, eu vi que é um animal bem difícil de ser montado, é um animal que ele tem aquela fama de empacar ali, né, não sair do lugar. Mas os discípulos foram lá, fizeram o que Jesus ordenou, trouxeram esse jumento. E aqui, nessa passagem aqui do Evangelho de Marcos, em nenhum momento mostra que Jesus teve alguma dificuldade para montar, não. Conta que ele montou naquele jumento, chegou em Jerusalém, foi recebido por aquelas pessoas e que chegou ao seu destino final, que foi ao templo. Então, foi onde que me veio na minha cabeça que o jumento, um animal com todas essas características, às vezes até negativas, ele entendeu que Jesus, ele é o centro de tudo. É um animal simples que na mão, às vezes, ele estava lá amarrado, ele não tinha muita utilidade, ele não servia para nada, porque até o dono deixou levar naquela situação. Mas para Jesus ele teve uma finalidade. Na mão de Jesus ele foi até o fim. E eu me atentei muito a isso, porque isso também é um milagre. A gente vê toda essa situação, isso foi um milagre feito pelo Jesus. O jumento ele entendeu uma coisa que às vezes nós demoramos tanto tempo para entender, que é que Jesus, ele que manda nossas vidas. E ainda meditando nisso, eu estava lendo lá em Isaías 49:15, que fala assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É uma passagem assim que chega a ser muito doída, porque a gente pensa como é a dor de quem passa por isso, quem sofre isso. Mas Jesus, ele é aquele que ele não desiste, ele não desistiu, e ele também escolhe pessoas que muitas das vezes ao nosso olhar não é ninguém, é às vezes alguém desprezado, mas Deus, ele veio para quê? Para confundir as coisas loucas com as coisas sábias. Ele veio para fazer coisas assim que ao nosso entendimento não é certo, que a gente não compreende. Então é isso que eu tenho para deixar para as irmãs, essa palavra. E tem um hino que a gente está cantando muito, que a gente vai cantar no Alma do Oeste, que eu escutei bastante ele enquanto eu meditava sobre essa palavra, que ele fala assim, só um trechinho dele: é improvável
mais escolhido, incapaz, mais vencedor em ti, Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Amém por essa palavra, irmãos? Como Deus fala, né? Cada palavra lida, né? Deus fala de uma forma no nosso coração. Como Deus é especialista, né? Em trabalhar, em fazer aquilo que nós recusamos, aquilo que nós rejeitamos, aquilo que nós cancelamos muitas vezes, viu? Tem até palavra que anda por aí agora, cancelar, não é? Bloquear, cancelar. Jesus não faz isso. Eu nunca tinha pensado, Karina, que bênção nessa, não tinha, irmã Mariana, nesse sentido. Por isso que é bom a gente ouvir. Nós vamos viver ouvindo e não vamos aprender tudo. Então Jesus é especialista em pegar aquilo que ninguém valoriza. É especialista em pegar aquilo que nós muitas vezes não aceitamos. Mas por quê? Deixa para lá. Não adianta. É perder tempo. É difícil. Mas Jesus não. E quando Jesus vem, Ele muda o cenário. Ele muda o quadro. É por isso que nós temos que estar aqui, orando, mas confiando. Não adianta eu orar e não confiar. Não adianta eu orar e não crer. Eu preciso orar e preciso crer. Mas está demorando, mas vai chegar. Nós estamos aqui gerando. Estamos gerando, mas e a hora do nascimento? Quem vai dar a ordem de nascer é Ele. Então continue orando. Continue orando, continue gerando essa promessa que está aí. A nossa oração é gerando, nós estamos gerando. É isso que nós estamos fazendo. Ainda que demore 25 anos, assim como Deus, né, na vida de Sara e Abraão, 25 anos. Deus visitou com a promessa. Ana, a Bíblia não diz quanto tempo. Deus visitou o lar, visitou aquela madre. Então continue gerando aqui no círculo de oração, na sua casa, nos cultos, onde você estiver, porque uma hora o seu milagre vai nascer. Amém? Nós vamos ouvir a chamada. Quero agradecer, tá? Obrigada.